Olá pessoal, está começando mais um Saúde e Bem-Estar, eu sou o Fernando Rocha. O programa de hoje está muito bom, a gente vai falar sobre dois assuntos que são diferentes, mas são muito especiais. A gente vai falar da importância do tratamento e do incentivo da felicidade no ambiente de trabalho. Vamos entender como isso é possível e quais são os problemas quando isso não acontece na prática efetivamente. A gente fala hoje também com a jornalista Larissa Carvalho, que levantou uma bandeira sobre a ampliação do teste do pezinho, aquele teste que é feito quando a criança nasce e pode detectar algumas dezenas de doenças raras que são importantes. A Larissa tem uma história muito bonita para contar e ela vai participar do programa de hoje. Enfim, está muito legal, o programa está começando agora. Felicidade urgente, felicidade no trabalho, felicidade todo dia. Cada vez se discute mais a importância da felicidade no ambiente de trabalho. Vamos entender mais sobre isso com um especialista no assunto. A gente está aqui com o Davi Braga, que é CEO de uma empresa que recruta executivos de altíssimo nível. E a conversa aqui vai ser sobre a importância da felicidade corporativa, mas também na felicidade de todo dia, né, Davi? Bem-vindo. Obrigado, Fernando. Alegria te receber aqui. Igualmente. A gente estava comentando agora há pouco, antes da gravação, sobre o aumento das notícias sobre essa valorização da felicidade no ambiente de trabalho. Não é algo muito etéreo, não, é algo que pensa, não, as pessoas têm que ficar felizes, enfim, porque a gente pensa, não, então tem que aumentar o salário, não, então tem que colocar uma mesa de ping-pong na área de lazer. Vamos além disso, né, Davi? Muito além, Fernando. Na verdade, a felicidade ela pode assumir diversos significados, né? Se você jogar no Google, não vai ter um significado único, mas dentro do ambiente das empresas é preciso observar que felicidade não é trabalhar pouco, é estar num ambiente onde você vai ser desafiado, onde você vai colocar à prova todas as suas competências e habilidades e ser cada vez melhor, ser desafiado constantemente dentro de uma liderança que seja inspiradora, num clima organizacional que seja favorável, com pessoas que vão agregar com você e onde a gente fala muito sobre propósito, né? Então, onde você também possa conectar seus valores, o seu propósito e qual impacto a sua atividade ela vai ter, né? Então, a felicidade ela perpassa por diversos itens dentro da corporação, né? E é muito importante também que a empresa deixe claro o propósito dela. Não estamos falando de missão, estamos falando de propósito. O funcionário, entendendo qual é o propósito da empresa, pode ter mais facilidade até para achar o seu próprio propósito, né, Davi? Exatamente. Existe um exercício, né, Fernando? Primeiramente, é importante a busca pelo autoconhecimento, porque a partir do momento em que você se conhece suas competências, habilidades, conhece que tipo de ambiente é melhor, é favorável para você ser genuinamente, a gente fala tanto de diversidade cada vez maior dentro das organizações. Então, o autoconhecimento é um primeiro passo para você se conhecer, que é conquistado através de uma terapia, um processo qualificado de coaching, mas as empresas também elas precisam proporcionar ambientes favoráveis com lideranças humanizadas, né? São temas cada vez mais discutidos na alta gestão, escada lava-se de cima para baixo, né? Então, a alta gestão precisa estar imbuída nesses temas, porque afeta diretamente o faturamento da organização, o engajamento, a retenção, né, desses profissionais. Então, é de vital importância. Que né? legal essa frase. Escada se lava de cima para baixo. Literalmente, porque de forma prática, se a gente começa a lavar escada, Exatamente. quando vai para o outro patamar da escada, vai sujar o que já lavou. Exatamente. Parece muito simples, muito óbvio, mas imagine esse processo dentro do mundo corporativo. Ele é muito mais comum do que a gente pensa, né? Exatamente. Começamos a lavar a escada de baixo para cima. Exato. E o trabalho tem que ser através das lideranças e você vai cascateando todas essas ações, né? E a felicidade é comprovado, né? Por diversos estudos
que ela de fato ela traz resultados extremamente mensuráveis, né, para dentro da organização. Quem ainda não leu aquele livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, né, o autor, Sean Acor, ele mostra exatamente quais são os grandes pilares para um profissional, para uma pessoa. Antes de ser um bom profissional, você é uma boa pessoa, né? Você precisa de conexões, né, conexões positivas, relações sociais, isso é extremamente importante. Dentro da organização, a gente faz conexões a todo momento, atividades que a gente vai lidar no dia a dia que possa nos trazer satisfação pessoal e profissional. E aí, de novo, felicidade para você pode ser diferente para mim. Então, é buscar essa felicidade que é extremamente importante para uma vida equilibrada. Esse é o foco maior, né? E durante muito tempo, um tempo pré-pandemia, a gente tinha muito bem definida essa vida profissional, a vida pessoal. E hoje, cada vez mais, tem uma mistura disso. Eu sou feliz aqui em casa, sou triste no trabalho, eu sou feliz no trabalho, mas não estou feliz em casa. E a gente achava que dava para seguir a vida assim, quando, na verdade, cada vez mais a gente entende que não tem separação, né, da vida. Exatamente. Não há como dissociar o âmbito profissional e pessoal. E a gente precisa entender, né, Fernando, que a felicidade, ela precede e é crucial para o sucesso. Porque a gente cresce alimentando e com paradigmas e com crenças limitantes dos nossos pais, dos nossos avós, que primeiro trabalha, depois você tem um sucesso. Então, eu vou ser feliz quando eu conquistar aquela promoção, quando eu emagrecer. E não, você tem que buscar a felicidade porque ela vai preceder o sucesso, o êxito profissional e pessoal. E como você muito bem disse, o âmbito profissional e pessoal, ele está no mesmo pacote hoje em dia, até porque novos modelos de trabalho, você hoje trabalha de casa, home office ou modelo híbrido, né, coworkers e por aí vai. Então, você já é mais do que sabido que nós somos seres integrais, né? Então, não há um Fernando profissional e um Fernando pessoa, né? Então, isso acaba se mesclando dentro do dia a dia. Isso é muito legal. Eu citar o meu exemplo aqui, eu vivo em Belo Horizonte, mas moro em São Paulo, tenho esse privilégio, né, de morar em São Paulo e trabalhar em Belo Horizonte, faço o programa aqui, mas vivo em São Paulo. Olha como essa composição é possível. Exato. Né? É dessa nova constituição de entendimento do que é o trabalho, né? Exatamente. E aí entra um grande desafio das organizações ao abordar a felicidade, que é entender quais os profissionais que é possível, por exemplo, fazer um modelo híbrido, mesmo de cidades ou de localidades, né? Primeiro quem pode e depois quem quer, porque há profissionais que não se adaptaram ao home office ou não se adaptariam em outras localidades. Então, entender se isso faz aquele ou aquela profissional feliz. Então, é cada vez mais trazer o experience, né? Ou seja, para aquele profissional ser tratado como único. Então, esse é o mais importante. Agora, a concepção de trabalho vem mudando do ponto de vista de geração para geração. Então, para os meus pais, o trabalho significava algo, você disse, olha, tem que trabalhar para depois ser feliz. Para a minha geração foi diferente e para a geração dos meus filhos, por exemplo, tem uma dificuldade de adesão. Assim, eu tenho um filho com 20 e poucos anos, que os colegas falam assim, olha, eu não gostei desse trabalho. A rotatividade dessa geração é muito grande, né? Exato. E cabe aos gestores identificar isso para reter esses talentos, né? Como é que eles vão ficar se os meninos são tão fluidos, eles não estão muito ligados nessa ideia de aquisição, de ter uma casa, de ter um carro. Eles querem a vida, a abundância, né, da vida hoje, agora, né? Exato, exato. Esse é um grande desafio das organizações de pequeno porte, de grande porte nacional ou multinacional, que é exatamente criar o engajamento. Nem o termo reter se usa mais, né? Você reter talento, você retém, que eu já estou antigo, você então. retém presos, né? Mas você engaja dentro daquele período e acabou aquele tabu de que você precisa ficar pelo menos 5, 10 anos na organização. Hoje, cada vez mais, as empresas buscam por projetos, squads. E esses profissionais mais novos, eles estão muito mais nessa mentalidade. As empresas mais estratégicas têm mesclado as gerações, os mais seniors com os mais novos, porque cada geração traz o seu conhecimento, mas a geração mais nova também, por outro lado, precisa entender que é necessário ter mais resiliência,
mais maturidade emocional, que a vida não é simplesmente conecta e desconecta, né? Ou seja, entro nesse emprego, daqui a 2 meses eu saio, vou para o próximo, e a vida é feita de ciclos. E são essas vivências, né, que vai fazer você, inclusive, um profissional mais maduro, mais feliz, mais centrado nesse sentido. Então, é papel, evidentemente, das organizações e das lideranças motivar, engajar, mas também tem um para casa que os profissionais precisam fazer. E por incrível que pareça, Fernando, não é só as gerações novas. Hoje nós atuamos com busca e seleção de executivos que nós estamos falando de pessoas entre 40 até 60 anos, mais ou menos, na idade produtiva. E eles já têm repensado sobre a sua posição, sobre se aquela empresa é onde conecta com o seu propósito, com seus valores. Então, as gerações mais sêniores também hoje em dia têm pensado e repensado sobre o seu local de trabalho. Porque a gente está falando muito nisso, né? Se fala cada vez mais de tudo isso, né? Mas existe poucos, no meu ponto de vista, poucos pontos de contato com questões práticas. Porque o que é de fato a felicidade no mundo corporativo? O que a gente vai fazer? Quais são as mudanças que são necessárias? Como é que ele vai atuar, um gestor, para colocar a felicidade em prática? Maravilha. Primeiro ponto, Fernando, é necessário que o líder ele conheça seus liderados. Parece básico, mas nem sempre o líder ele tem atuado de forma muito próxima. Às vezes ele está fazendo gestão de helicóptero, num certo distanciamento, pessoas às vezes trabalhando home office, trabalhando em modelos híbridos de trabalho, que vai exigir primeiramente ele fazer esse conhecimento. Conhecer quem é o Fernando, conhecer o que motiva o Fernando, conhecer quais são as suas principais competências, habilidades, aonde você entrega mais resultado, o que você sabe, o que você não sabe, para poder capacitar através de processos de mentoring, formações técnicas, através de questões psicológicas, né? E entender o que motiva o Fernando, assim como todos os outros colaboradores. É fácil? Com certeza não. Se fosse, não precisaria das lideranças, né, Fernando? Mas esse é o trabalho para que você possa, dentro de um senso comum, ofertar trabalhos condizentes aonde você vai ser feliz, onde você entrega resultado. Você vai fazer o que você gosta. E vai fazer o que gosta, então você impacta. A grande pergunta é, o seu trabalho impacta alguém positivamente? Porque se não impacta, né, é sabido que quando a gente conquista algo que a gente quer, não é só a conquista do bem em si, experiências, né? Então, se o seu trabalho não proporciona impactar vidas, e a gente está falando da questão de ESG, a questão do social, né? O impactar outras pessoas, você começa a desconectar, às vezes, do seu propósito. Tanto é que pessoas felizes, usualmente, têm muito claro qual é o propósito, qual é o seu impacto e como você pode construir um mundo melhor, né? Qual a dica você dá para as pessoas chegarem perto do encontro com o propósito? Maravilha. A primeira coisa, Fernando, já disse inicialmente, que é a busca pelo autoconhecimento. Ou através de uma terapia. Saber quem você é. Saber quem você é. Porque quando você sabe, você vai entender se a empresa na qual você trabalha é um ambiente que favorece a você ser feliz, ou se você chega todo domingo de noite e dá aquela sensação ruim, porque no dia seguinte você vai ter que Musiquinha ir do para o Fantástico. trabalho. Exatamente. Mas será? Poxa, Musiquinha do Fantástico atrapalha a vida de todo mundo, gostando ou não. Segunda-feira que é, Mas né? quando você sabe qual é o impacto, o que você faz, isso te dá satisfação. Não, você está pensando, você está dizendo que a pessoa domingo à noite fala, que legal, amanhã é segunda-feira, vou trabalhar. Com certeza. Tem que fazer assim? Não, Nunca não pode ser tão trabalho, então. utópico, não pode, né, ser tão utópico, mas minimamente você não pode estar num ambiente onde você vai sentir que você está sendo oprimido, e não à toa. O Brasil hoje desponta os maiores índices de burnout, que é de saúde mental, que é de estafa, porque estão em ambientes adoecendo, perde o profissional, perde a empresa, porque ele falta mais, aumenta o absenteísmo, e às vezes vai estar listado nas pesquisas de melhores empresas para se trabalhar como uma empresa não tão favorável nesse sentido.
Claro que você não vai chegar domingo e falar, uau, amanhã eu vou trabalhar, porque... Está melhorando, né? então. Melhor seria se a gente estivesse numa praia com coco e com todas as não, contas mas pagas. verdade seja dita, hoje é segunda-feira, nós estamos gravando esse programa numa segunda-feira. Ontem, domingo, eu fui para o aeroporto feliz, porque eu estava vindo para Belo Horizonte. Exatamente. Por coincidência, o Cruzeiro tinha ganhado no sábado, eu fiquei mais feliz ainda. Melhor ainda, esse é um plus, né? Mas você sabe que o seu trabalho, ele impacta, ele leva comunicação, ele leva conhecimento para as pessoas que estão nos assistindo. Então, esse é o propósito. Isso aí é propósito, né? Isso aí está perto de achar um propósito. Né? Exatamente. Sabe, eu gosto muito de uma provocação, uma pergunta retórica que uma amiga mandou para mim de um MBA que ela estava fazendo lá na Carolina do Norte. E olha que interessante, a pergunta era assim, se você pudesse não depender, para o resto da vida, de status ou questões financeiras, para o resto da sua vida você faria o quê? Que trabalho você teria, considerando que o trabalho é algo inerente à nossa condição? Você não precisa mais se preocupar nem com a sua reputação, nem com a sua condição financeira. Você já tem isso garantido. Você vai fazer o quê? Aí você responde, pô, tá bom. Sua resposta tem algum ponto de contato com algo que você faz atualmente ou com o que sua empresa produz e te ajuda a fazer? Tem? Então tá ok. Não tem nada? Então tem algum problema, né? E não há o menor problema nessa análise, Fernando, você avaliar e tomar a decisão de mudança. Não à toa, diversos profissionais, do estagiário ao presidente, decidem cortar os laços com aquela organização e buscam outros desafios. Mas não é simplesmente buscar outras empresas. Às vezes você precisa mudar a sua postura, o seu jeito, a forma de ver as coisas, né? Porque às vezes dentro da organização que você já se encontra, você possa trilhar outros caminhos. Criar possibilidades. Exatamente, né? E não simplesmente o pede demissão e vai para a próxima empresa, porque usualmente são os mesmos profissionais que vai para a próxima empresa, fica 6 meses, 1 ano, vai para a próxima, fica 6 meses, 1 ano, e a culpa é sempre da organização. E é preciso a gente assumir também o nosso protagonismo e entender quem que dirige a nossa vida, somos nós mesmos. Por isso o autoconhecimento é muito importante. Protagonistas do nosso destino, da nossa jornada. Exato. E a gente está entendendo uma coisa legal aqui, Davi, porque quando a gente fala de felicidade, fala, que legal, já pensa numa gargalhada, pensa em algo que é muito fluido. Tem uma música do Gilberto Gil que diz, quando a gente está contente, nem pensar que está contente a gente quer viver. Ou seja, a felicidade tem pouca pega, a felicidade nesse sentido, ela é algo que vai embora. Não nos ajuda muito a assimilar situações e emoções. Nós estamos falando de uma felicidade que talvez pudesse ter até um outro nome, que é algo que é mais permanente, é você encontrar sentido no que você faz, na sua existência, na sua jornada, dentro do trabalho, né? Exatamente. Você pode resumir isso num bem-estar, você estar bem. Isso não quer dizer que você não vai ter adversidades no seu trabalho, aborrecimentos, discussões, conflitos, mas é entender que, mesmo através dos problemas, discussões, conflitos, ou você fazer algo que você não gosta tanto, porque a gente também, dentro das organizações, não vai fazer só aquilo que a gente gosta, mas tudo isso vai trazendo aprendizado, vai trazendo outras competências, vai trazendo maturidade emocional, e aí a gente começa a diferenciar quem que é o ótimo profissional, quem que é o talento e quem que é o profissional comum, né? Então, é aquele que, além das adversidades, né, aquele ditado, né, numa guerra há quem vende os lenços e há quem chore. Qual dos dois lados você quer estar? Então, talvez quem está vendendo o lenço está vendo uma oportunidade mesmo diante de um grande desafio. E assim é a nossa vida. Não é um mar de rosas, mas é o que você faz com que a vida fez com você. Interessantíssimo isso. Imagino que um desafio muito recorrente está ligado à questão econômica. A gente atravessa um momento difícil, não só no Brasil, no mundo. Então, com uma guerra que está muito longa na Rússia, nesse momento que a gente está gravando o programa, porque a internet vai para o tempo histórico. Então, daqui a 70 anos, alguém pode estar vendo a nossa entrevista. Então, nesse momento, está tendo uma guerra muito severa que atinge todo o planeta. E a questão econômica é muito séria. A pessoa fala assim, mas tudo que eu preciso é de um aumento para ser feliz. Quantas vezes você já ouviu isso, né? E é comprovado que você ter um aumento salarial, isso traz uma felicidade, traz momentânea, né? Então, quando nós adquirimos um bem, temos uma felicidade momentânea e logo nós queremos
algo mais, um novo problema, algo maior, né? É incessante isso. Então, por isso que é importante a questão do propósito. E você comentou um ponto que é interessante, porque a gente também tem que se policiar que tipo de ambiente nós vamos estar, né? A partir do momento em que a gente, na pandemia, né, começou a ler tantas notícias drásticas, o assunto era morte, riscos, né? Então, quase todo mundo estava para baixo, estava depressivo, né? Então, às vezes a gente está andando com amigos, com colegas de trabalho também, que para tudo vê um problema. Então, é preciso se policiar também para... Você não vai ser poliana, né, achar que tudo é um mundo perfeito, mas é realmente, dentro das empresas, as empresas, na essência, elas são problemáticas. Se fossem perfeitas, não precisariam dos profissionais. Então, já que existem vários problemas, os profissionais são contratados para resolver problemas e dar soluções de forma leve, de forma a trazer um equilíbrio e de forma a orquestrar pessoas, processos, projetos. De novo, não é fácil. Mas é aí onde a gente começa a diferenciar quem é líder. Sim, e aí colocar essas possibilidades aqui, por exemplo, um exemplo prático aqui. Nós temos um produtor maravilhoso aqui, que é o nosso Gargantinha Dourada, que pelo nome você já vê, é um excelente narrador. Em breve vai estar aí narrando jogos pelo mundo afora. Legal. Felicidade para ele é estar narrando um jogo, mas a gente precisa dele aqui sendo o nosso produtor. Como é que você resolveria essa administração aqui praticamente no nosso meio corporativo aqui? Exato. Eu acho que a primeira coisa... Gargantinha, guarda sua voz. Exato. Madurinho. Olha, eu acho que isso é uma decisão muito pessoal, né? Porque às vezes a empresa, ela deseja, ela quer aquele profissional, às vezes oferta mas hoje ele desafios. já narra os jogos também, então. Rádio Confidência, onde mais, Gargantinha? Pelo mundo afora, vai narrando. Maravilha. Então, ou seja, ele consegue se realizar. Às vezes você encontra profissionais que é isso, né? Você às vezes trabalha em um local e às vezes você vai ter o seu hobby no mundo paralelo, né? Junto com o que você faz. Não necessariamente ele precisa sair de um local. É um plano B que futuramente pode se tornar um plano A ou não. A gente precisa ter um plano B? É importantíssimo, Fernando, porque a vida é muito além do que trabalhar e pagar contas, né? Então, existe vida útil fora das empresas. Eu acho que essa é uma grande mudança de paradigma que a gente tem vivenciado dentro das organizações. Especialmente pós-pandemia, as pessoas viram que dá para ser feliz, trabalhar bastante, até altas horas em alguns momentos, porque a vida é feita de fases, mas e minha família? Mas e meu hobby? Né? Então, às vezes, você gosta de fotografar, às vezes você gosta de narrar, e dá para fazer isso no paralelo. Em alguns momentos, a gente observa que alguns profissionais tomam a decisão de focar no plano B, ele vira plano A. E está tudo bem, né? Ele vai ser feliz daquela forma. Evidentemente, a empresa perde um bom profissional, mas a decisão hoje nas organizações, ela está via mão dupla, né? Então, a empresa escolhe o profissional, mas o profissional também escolhe a organização. Por isso que a relação de transparência, de genuidade, a questão de diversidade, ela tem sido cada vez mais importante, porque ela traz mais transparência, traz mais felicidade, traz mais resultados, né, positivos para a organização em um ambiente onde as pessoas têm idades, gêneros, raça, cor, repertórios completamente distintos, propósitos distintos, culturas distintas. Imagina dois irmãos criados pelos mesmos pais, são completamente diferentes. Imagina pessoas de famílias, de culturas completamente distintas. Numa mesma empresa, numa mesma sala. Não é fácil. No mesmo departamento. Exatamente, não é fácil. E tudo isso aí com essa sigla, que também tem muita relação com a questão da felicidade, ISG, E. Em São Paulo é E, aqui Exato, é E. Né? Pensava muito, mas porque na verdade é E mesmo. Exato, o certo é E. Né? Aí aqui fala assim, não, é de escola. Exato, e não à toa... Porque escola em Minas é com I, né? E escola. Não à toa o sotaque mineiro foi eleito como um dos mais charmosos Você agora, viu, isso foi não é? bacana demais, eu tenho muito orgulho. Mas ESG, E de escola, S de sustentabilidade e G de governança. Governança, exatamente. Tá. O que isso tem a ver com a felicidade? Isso tudo, é né? extremamente importante e é pauta que precisa estar presente na alta gestão. Desde os conselhos de administração, passando pela presidência e todo o corpo diretivo,
porque impacta diretamente, de novo, no resultado. Não só resultado financeiro, mas perenidade, sustentabilidade a longo prazo. Quando a gente fala de social, a gente está falando de diversos stakeholders, diversos públicos envolvidos. E públicos que pode deixar de comprar da sua marca ou do seu serviço a partir do momento em que notícias ruins sobre felicidade, por exemplo, pessoas que estão adoecendo demais naquela empresa, pessoas, a forma como elas estão sendo tratadas pelas lideranças. Então, hoje, as organizações elas estão susceptíveis a serem filmadas numa reunião, isso acaba vazando e toma proporções, às vezes, enormes nas mídias sociais, né? Então, ESG, não há como mais negociar. Ou você tem, ou você paga um preço caro hoje no mercado com acionistas cada vez mais globais. Quando a gente fala de ergonomia é esse bem-estar mesmo, também, né? Ergonomia no trabalho, também, né? Também é um dos milhares de fatores, né? Salário é importante, projeção de carreira, visibilidade, aonde eu posso estar daqui a 5, 10 anos. O que eu preciso fazer, né? Não só aonde eu posso estar, mas qual que é o para casa? Eu preciso aprender novos idiomas, eu preciso ter quais formações técnicas, que tipo de comportamento. Então, tudo isso é importante. A ergonomia, o local de trabalho, hoje, não apenas as gerações mais novas, Fernando, mas as mais seniors, diretores, presidentes, eles nem perguntam mais se existe home office, o modelo híbrido. Eles perguntam quantos dias e deixam de participar de processos seletivos quando há alguma empresa que fala, não, tem que ser 100% presencial. Então, o mercado está mudando e isso é muito bom, porque o poder que estava somente do lado das empresas, hoje ele é compartilhado com os profissionais que dizem, essa marca é muito boa, é uma marca global, é uma marca interessante, mas eu não quero participar desse projeto. E às vezes ela vai para uma marca menor porque conecta com o seu propósito, com o seu impacto que ele quer, que essa pessoa quer proporcionar perante o seu trabalho. E não à toa, cada vez mais executivos que estão em seu final de carreira têm migrado para organizações sociais, para dar o seu conhecimento em prol de um mundo melhor também, né? Então, isso é interessante analisar sobre essa perspectiva. Davi Braga, muito obrigado pela sua participação aqui. Acho que esclareceu bastante as dúvidas, deu para a gente clarear um pouco essa questão e fazer pensar, né? Exato. Porque essa que é fazer pensar, formular novas perguntas, né? Exato. Muito obrigado, sucesso. Eu que agradeço. Valeu. Obrigado. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente recebe aqui a queridíssima jornalista Larissa. A Larissa Carvalho vai contar a história de vida que transformou também a vida de outras pessoas e principalmente do filho dela, o querido Theo. Vamos falar sobre a abrangência do teste do pezinho, tão importante para antecipar o diagnóstico de várias doenças raras. Daqui a pouco, depois do intervalo.